Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esta é a continuidade da mensagem que nós estudemos anteriormente. Nós vimos a pregação de João Batista, o esmero, o esforço, a disponibilidade daquele homem para servir ao Senhor, contribuindo assim para a salvação por meio do arrependimento de todo aquele que viesse a João Batista, crendo na sua mensagem, pudesse confessar os seus pecados, arrepender-se, ser batizado. Contudo, ele dando continuidade à sua mensagem, ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Certamente João Batista está querendo fazer com que aquelas pessoas compreendam de forma a usar o método deles mesmos. João Batista certamente estava falando ali para agricultores, pessoas que lidam com árvores frutíferas e árvores que não produzem mais frutos. E a árvore que não produz mais frutos, ela certamente não serve para nenhuma outra coisa a não ser para ser queimada, para lenha, para padarias, para cerâmicas, para muitas coisas, mas não mais para o seu fim próprio e principal, o seu fim original, que era produzir frutos e desses frutos tirar-se sementes para que de sementes pudessem vir outras árvores. Assim é a mensagem do Evangelho. São sementes lançadas para que se possam crescer árvores que deem frutos. Então ele diz: toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O Senhor, por meio das suas palavras, diz que nós devemos dar frutos, frutos de justiça, bons frutos, né? O fruto do Espírito, né? O cristão, ele tem capacidade, ele foi dotado para dar. Nós vemos isso em Gálatas, Gálatas capítulo 5, as obras da carne e os frutos do Espírito. Se eu não me engano, do verso 20 em diante. Aqui. Verso... não é o 16. Vamos ver aqui. É o 19. Verso 19 aqui, Gálatas 5, de 19 em diante diz: ora,
as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito, esse é o fruto que o cristão deve produzir. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, foi a mensagem de João Batista aos judeus. E a mensagem do apóstolo Paulo para os cristãos é que os cristãos devem produzir esses frutos aqui, os frutos do Espírito. E ele diz quais são. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, produzindo frutos para a glória de Deus, nós certamente nos encontraremos diante dele como pessoas aprovadas, positivas, que estão fazendo aquilo que de fato foram capacitados a fazer. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo é o batismo que faz com que uma pessoa nasça de novo. A pessoa só nasce de novo quando ela recebe o Espírito Santo em sua vida, quando ela é batizada pelo Espírito Santo. E me perdoem aqui aqueles irmãos que acreditam que o batismo com o Espírito Santo são essas manifestações descontroladas que muitas vezes nós vemos em algumas denominações. Você não vai ver esse tipo de batismo ou essa manifestação chamada de batismo do Espírito Santo em nenhum lugar nas Escrituras. Em nenhum lugar nas Escrituras. Batismo com o Espírito Santo é exatamente o novo nascimento. É quando a pessoa nasce do alto. É quando a pessoa recebe de Deus o Espírito Santo. Porque ninguém pode colocar em outra pessoa o Espírito Santo. Ninguém pode fazer com que o Espírito Santo habite em outra pessoa. É pela pregação do Evangelho que vem a fé, e é pelo Espírito Santo que uma pessoa nasce de novo. Ou seja, tudo vem do alto. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Apenas Deus usa pessoas para pregarem o Evangelho, que é o poder de Deus. E por meio deste poder de Deus é que todas as coisas acontecem conforme a vontade de Deus.
Aqueles que ouvem o Evangelho e nele crê, recebem o Espírito Santo e viverão para sempre com o Senhor. Aqueles que ouvem o Evangelho e não creem, desprezam, rejeitam, esses não recebem o Espírito Santo. Pelo contrário, o espírito da desobediência que atua neles, como diz o apóstolo Pedro em uma das suas cartas. O espírito da desobediência. Sendo assim, essa pessoa jamais irá se sujeitar à vontade de Deus. Somente quando ele se torna filho da obediência, que é por meio da fé, é por meio do Espírito Santo, é por meio da pregação que tudo acontece. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse de quem João Batista não é digno de levar sandálias, é ele quem batiza com o Espírito Santo. É ele quem batiza com fogo. Não é nenhuma outra pessoa. Não depende de nenhuma manifestação humana, mas somente do poder de Deus. Verso 12, ele diz: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Se você ainda não compreendeu o perigo que é viver em incredulidade, o perigo que é viver sem Cristo, talvez você precise colocar, talvez não, certamente você precise colocar a sua cabeça no travesseiro e não dar descanso à sua alma, até que do alto você obtenha a resposta de segurança para que você habite para sempre com o Senhor. Porque como ele diz aqui, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Trigo aqui é uma expressão usada para designar o povo de Deus, aqueles a quem Deus escolheu, é chamado de trigo. E aquele a quem é chamado de palha são aqueles que vivem a perambular por esse mundo sem esperança. Então ele diz: recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Fogo eterno. Ninguém pode apagar esse fogo. Se você nunca teve nenhuma preocupação na sua vida, tenha essa preocupação de ter a sua certeza de salvação e que somente em Cristo você poderá se livrar desse fogo inextinguível. Eu não acredito nesse fogo, eu não acredito no inferno, eu não acredito em castigo eterno. Eu lamento você não acreditar. Simplesmente você terá de provar para acreditar. Porque no inferno não existe incrédulo. Todos lá terão convicção de que aquilo que Jesus falou era verdadeiro e não fábula. Eu espero que
que o Espírito Santo toque no seu coração e faça você compreender, como Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Eu vou colocar o texto aqui para que possamos acompanhar junto. Ele disse assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória, e tal glória vamos logo conhecer. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto